Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e não compreendeis? Meus irmãos e minhas irmãs, um coração endurecido. O texto continua e Jesus vai fazer essa afirmação: vós tendes o coração endurecido, ou seja, um coração poroso. É a tradução da pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Isso é devido ao fato da exagerada preocupação dos discípulos em relação ao pão a ser levado com eles. Os discípulos, assim como todos nós, são aqueles teimosos em relação às vãs preocupações da vida, aquela velha mania de nos inflar com coisas superficiais e nos esvaziar daquelas coisas que são essenciais. Jesus chama a atenção ao cuidado com dois tipos de fermento, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Vocês já conhecem muito bem ambos os personagens que Jesus cita aqui. Um grupo religioso que fala, mas não pratica, e uma autoridade que pensa única e exclusivamente em si mesmo, no seu próprio interesse. Sabemos bem o que faz o fermento, numa quantidade de massa. O fermento no texto de hoje é aplicado àquilo que, mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, acaba impregnando totalmente alguma coisa. Jesus viu o perigo que rondava o coração dos discípulos, o meu e o teu coração também, porque nós não podemos nos deixar influenciar pela mentalidade egoísta, imediatista, apegada, que faz de tudo para satisfazer os seus próprios interesses. Não podemos nos inchar desse tipo de coisa. Pior ainda, quando uma vez que nós estamos infectados com esse vírus, nós também contaminamos aqueles que estão à nossa volta, os filhos, a esposa, os amigos. Praticamos um estilo materialista de vida e ensinamos as outras gerações que o que conta é aquilo que me dá o prazer momentâneo e não as coisas essenciais. Então hoje Jesus nos adverte do perigo desses dois fermentos. Peçamos ao Senhor a graça de que nós possamos nos encher do verdadeiro fermento que nos faz cada vez mais sermos de Deus e apenas de Deus. Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.